Hoje vamos começar com aquele clássico. Nossa, mas estava funcionando tudo tão bem há uma hora atrás. Então, o princípio de hoje que a gente vai tratar na nossa série, como a OpenX faz para resolver problemas, é descobrir o que mudou. Se você parar para analisar a raiz de algum problema, a causa de algum problema, você vai lembrar que 1 milissegundo antes daquele problema acontecer, tudo estava normal. 1 milésimo de segundo antes da pessoa morrer, ela estava viva. Então, às vezes, não é porque uma hora atrás estava tudo certo que agora tem que continuar certo. Então, se alguma coisa parou de funcionar, foi porque alguma coisa mudou. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar neste vídeo de hoje. Nesse vídeo, vamos fazer uma brincadeira. Eu quero que você acesse até o final e descubra o que mudou neste vídeo. Então, como a gente vem falando nessa série de como a gente faz para resolver e diagnosticar os problemas, uma coisa muito importante é você entender todas as ferramentas que você tem disponíveis e como você deve usá-las para te ajudar a diagnosticar um problema. O primeiro ponto é entender que todo problema tem uma causa. Como é que você vai saber para achar essa causa? A primeira coisa que você pode saber é olhar o status daquelas coisas. Por exemplo, aquele cliente reclamou que parou de funcionar. Vamos ver se a interface que ele está conectada está up, por exemplo. Não, ela está up, mas vamos ver se, por exemplo, ela está achando erros na interface, se ela está tudo ok com a interface. Vamos verificar os níveis de sinal. Então, a gente usar comandos para que a gente possa certificar que está tudo certo, e às vezes perceber aquela mudança. Outra coisa que a gente pode perceber é nos logs dos equipamentos. A gente já falou sobre isso, mas é muito importante que você analise os logs toda vez que você for diagnosticar um problema, para você olhar no tempo imediatamente que aconteceu aquele problema, ou talvez alguns minutos, algumas horas, até alguns dias antes. Porque em algum momento, normalmente o equipamento ele vai emitir algum sinal, vai registrar que alguma coisa anormal aconteceu. Muitas vezes pode ser uma pessoa que deu algum comando, foi fazer uma configuração e isso desencadeou todo aquele problema que você está vendo. Então, muitas vezes a gente tende a associar que uma mudança foi feita agora, ela já tem uma repercussão imediata. Mas não, muitas vezes a gente faz uma mudança que ela vai causando um efeito cumulativo e pode demorar semanas, até mesmo meses para aquilo acontecer. Então, não estamos falando que é fácil achar o que mudou para quando o problema aconteceu, mas muitas vezes o entendimento do que mudou vai te levar diretamente à causa do problema e achar uma solução muito mais fácil. Posso citar aqui um exemplo de uma coisa que aconteceu aqui com a gente na OpenX. Eu lembro que uma vez a gente atualizou um equipamento nosso e a gente, depois de um tempo, teve um reset na controladora daquele equipamento. E aconteceu uma vez, ok, é normal, esses problemas acontecem, mas aconteceu mais uma vez, aí aconteceu com outro cliente, aí a gente, o que mudou, o que esses caras têm em comum e o que mudou? Então a gente percebeu que esse problema começou a se manifestar algumas semanas depois que a gente tinha atualizado esse equipamento, percebemos que esse outro cliente que estava com o mesmo problema usava exatamente a mesma versão do software, então o que a gente começou a pesquisar? Vamos tentar descobrir o que está causando. Então, no log do equipamento, a gente viu que algumas horas antes do problema se manifestar, ele começava a registrar uma mensagem relativa ao consumo de memória. Então, a causa do problema era a alocação de rotas, estava muito frequente naqueles equipamentos por causa de um participante no PTT São Paulo. Então, por causa desse problema, o roteador alocava a memória e não liberava. Então isso ia fazendo ele consumir cada vez mais memória até que aquele processo dava um problema. Então o que a gente fez para poder monitorar e entender melhor? A gente conseguiu achar algo que a gente pudesse ver isso acontecendo no dia a dia. Então a gente via através de um gráfico o consumo de memória que ele ia aumentando até que chegava a algum ponto que ele gerava o problema. E aí a gente foi testando outras versões do software até achar uma que não causava isso. Como é que a gente tinha certeza que o problema estava resolvido? Exatamente quando a gente testou uma versão que a gente não via a memória aumentando. Então a gente descobriu o que mudou foi a versão. A versão do software que foi implementada, e não foi questão que eu fiz o upgrade hoje, amanhã já deu problema na controladora e foi fácil de perceber isso. A gente percebeu isso foi coisa tipo uns 45 dias depois que esse problema começou a acontecer. E não era um problema que acontecia, depois disso acontecia todo dia. Não, era mais ou menos a cada 35, 45 dias que aquele problema repetia. Então, a primeira vez a gente, ok, é normal. Quando aconteceu a segunda vez, a gente tem alguma coisa esquisita acontecendo, vamos investigar mais a fundo. Então, uma coisa que é muito importante é você ter, a gente já falou sobre isso também aqui no canal várias vezes, sobre ter gráficos e ter indicações de desempenho de tudo. Então, assim, aqui na OpenX a gente é meio maníaco por monitoramento. Então, toda vez, por exemplo, que a gente vai pegar um cliente, por exemplo, ele vai
pediu uma nova VLAN, um novo circuito com uma outra operadora para entregar num POP da OpenX, ele migrou o tráfego para lá. Então a gente acompanha para ver se depois dessa mudança, se tudo continuou normal, se o volume de tráfego do cliente continuou normal, se o total de tráfego continuou normal. Inclusive para a gente isso é muito importante porque o nosso faturamento é baseado nas automações e nos gráficos que a gente tem. Então, se, por exemplo, a gente imagina o seguinte cenário. Eu tenho um cliente, ele pediu um novo circuito, migrou o tráfego para aquele outro circuito e a gente não estava monitorando aquele outro circuito. Isso no fim do mês significa que a gente não ia cobrar daquele cliente corretamente pelo que ele está consumindo. Então, geraria, inclusive, um impacto financeiro. Então, se você tem os gráficos e as condições... Então, por exemplo, fiz uma atualização, vou acompanhar se o antes e o depois estão condizentes, né? Tudo que você faz, você tem que ser capaz de comparar. Então, por exemplo, eu lembro também de um outro caso que aconteceu, daqui da OpenX até a minha casa tem um link de fibra, né? Tem um link de 10 GB até lá. E é muito próximo, coisa assim, a fibra tem menos de 2 km. E um belo dia começou a alarmar pra gente que o nível de sinal estava fraco. Primeira coisa que a gente faz quando acontece um negócio desse, pega o SFP e trocamos nas duas pontas, só que a gente não parou para analisar o que mudou. E quando mudou, quando começou. Então, quando a gente só fez essa troca do SFP, a gente mascarou o problema. A gente colocou um SFP de maior potência, mas imagina, a gente estava com uma de 20 km, botou uma de 40 km, obviamente a de 20 km deveria ter, tudo bem que fui eu que montei os conectores, eu não sou muito bom nisso, mas deveria funcionar adequadamente. Então a gente foi assim, tentar descobrir o que mudou para encontrar a causa raiz. E o que mudou? A gente pegou para analisar o gráfico de potência desse módulo óptico. E a gente percebeu que ao longo do tempo ele foi degradando aos poucos. Não foi aquela queda brusca, aquele gráfico que ele está com um sinal alto e cai. Se foi isso, aconteceu alguma coisa naquele momento. Então, como foi uma queda muito mais suave, aos pouquinhos ela foi diminuindo, a gente sabe que foi alguma coisa gradual ao longo do tempo. E aí, quando eu olhei o gráfico, eu já matei a charada. Eu fui lá no DG do prédio e vi que, também culpa minha, quando eu fui passar o drop, em vez de eu dar lá várias voltas lá na roseta, eu só dei uma volta. E o peso do cabo, eu moro no 21º andar, o peso do cabo acabou fazendo com que a fibra atenuasse. Então não foi uma atenuação brusca, foi uma atenuação por causa do peso do cabo ao longo de muito tempo. Então ele foi atenuando até chegar no limiar daquele módulo óptico e começou a gerar todo aquele problema. Primeiro ele ficou taxando o erro, a gente percebeu que estava dando umas engasgadas e depois efetivamente o serviço parou porque não tinha potência suficiente. Então a gente achou a causa do problema, em vez de ter que correr todos os trechos, abrir todas as caixas, pelos gráficos a gente descobriu o que mudou, como mudou, e já foi muito mais fácil, muito mais assertivo a gente ir direto no lugar em que aquilo estava acontecendo. A gente já abordou aqui também a questão dos erros humanos, né? O fator humano, muitas vezes, ele pode estar presente nessa questão das mudanças, dos erros e no que isso pode acarretar. Então, uma das coisas que a gente já falou é que quando você comete um erro, levante a mão e fala, eu errei, desculpa, tudo bem, é normal, é natural, eu erro, você erra, todo mundo erra, faz parte. A questão é como a gente lida com os erros. A gente já falou sobre isso num vídeo aqui no canal. Então, uma das coisas que pode acontecer é alguém mexe alguma coisa, ou esquece, ou não fala para ninguém, e aquela mudança tem uma repercussão e demora muito a descobrir para poder achar aquela causa, qual que foi aquela mudança, para poder reverter. E uma coisa muito importante quando acontece isso é que muitas vezes acontece alguma coisa e as pessoas no calor do momento, nossa, o fulano mexeu, desfaz o que ele fez. Antes de você fazer isso, você tem que analisar quais são as repercussões daquilo, porque às vezes você desfaz aquela mudança de configuração que foi feita, só que muitas vezes fisicamente alguma coisa também foi mudada. Então às vezes você desfazer, você pode agravar ainda mais a situação. Então aquilo que a gente fala, tenha calma, analise a situação, interprete tudo e fala assim, bom, o que é melhor nessa situação? Eu desfazer as configurações que foram feitas ou é melhor a gente, já que essa mudança da configuração mudou alguma coisa na rede e está causando esse problema, agora que eu já sei qual é a causa, vou tratar dela para poder resolver o problema de uma maneira definitiva. Uma coisa muito importante que você tem que fazer, olhando esse componente humano, é documentar e deixar a equipe sempre ciente de todas as mudanças que vocês fizerem. Então, quando você faz isso, fica muito mais fácil, por exemplo, olha, aconteceu alguma coisa. Quem mexeu naquele equipamento, naquele circuito, naquela região que pode ter impactado? Então, você sabendo isso, já te direciona o seu olhar para aquela que pode ser a causa. É óbvio, gente, que pode acontecer coincidências. Já aconteceu comigo. Teve uma vez, por exemplo, que a gente estava fazendo uma migração, na época que eu e o Leandro trabalhávamos em uma outra empresa, a gente estava fazendo uma migração e para a gente certificar, essa migração envolvia da gente
mexer a configuração em dois equipamentos, no switch e na parte da rede SDH. Então, para evitar que, por exemplo, o Leandro mexesse de um lado do anel e eu mexesse do outro, a gente isolasse aquele POP, o que é do processo? Eu derrubava um lado para o Leandro falar, ok, eu sei qual que é o lado que eu tenho que mexer. Só que uma das vezes, enquanto eu estava mexendo de um lado, o outro lado rompeu. Então, assim, a gente sabia exatamente qual foi a mudança que gerou aquele impacto de isolar, né, aquele POP. A gente sabia que alguém estava mexendo naquele momento, mas como estava tudo documentado, a gente sabia exatamente o que a gente precisava fazer para poder recuperar aquele trecho e deixar para um outro dia aquela janela. Então a gente instruiu um cliente a ir lá no equipamento, fazer a configuração e tudo voltou a funcionar. Então a gente já sabia, porque a gente estava documentando qual que era o processo que a gente tinha que fazer, o que foi feito, e foi muito mais fácil reverter aquilo para restabelecer a normalidade. E naquele momento, o que mudou? Poxa, eu estava mexendo de um lado. Leandro, você já chegou a mexer do outro lado? Ele não. O que mudou? Opa, teve um rompimento porque a gente teve esses alarmes. Foi muito fácil a gente saber o que estava acontecendo e tomar ações rápidas para poder recuperar o serviço para os clientes. Então, vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje. 1 milésimo de segundo antes da pessoa morrer, ela estava viva. Então, você tem que tentar achar essa hora que aconteceu alguma mudança. Muitas vezes ela vai ser próxima, por exemplo, às vezes aconteceu um acidente, a pessoa morreu naquele momento. Outras vezes não, o que foi a causa da morte daquela pessoa? Ah, ela estava sendo envenenada gradualmente ao longo de muitos e muitos anos. Então, é entender isso, o que mudou. Esse é o ponto principal. Às vezes as coisas podem acontecer repentinamente, vai ser muito óbvio isso. Às vezes a mudança aconteceu semanas atrás, dias atrás, meses atrás. Então por isso que é muito importante você ter o registro de tudo o que aconteceu na sua estrutura, nas mudanças que você faz aí na rede do seu provedor. E aí você sempre parte dessa pergunta, o que mudou? Ah, alguém mexeu na configuração? Gente, isso já aconteceu comigo, inclusive. Eu vou lá, mexo alguma coisa no equipamento, não tínhamos a bagagem que a gente tem hoje, então era muito comum, às vezes você mexe alguma coisa na configuração, se aquela autoconfiança que você tem, às vezes, eu já sei o que eu estou fazendo, vou lá e dou o commit lá no equipamento e vou fazer outra coisa, alguns clientes começam a reclamar, às vezes você, poxa, por que esses clientes estão reclamando daquilo? Então, toda vez que acontecer isso, alguém começar a reclamar de alguma coisa, tem que acender uma luz na sua cabeça aí, cara, eu mexi alguma coisa? Não, então vou investigar o que mudou. Então, sempre, por isso que é importante, às vezes, principalmente com essa questão de, às vezes, equipes que estão trabalhando remotamente, às vezes essa comunicação de eu mexi alguma coisa não é tão óbvia. Né? Por isso que pra gente, por exemplo, o nosso trabalho é muito importante aqui na OpenX acontecer presencial, porque fica muito mais óbvio para a equipe o que cada um está mexendo, o que mexeu, o que aconteceu, não fica aquela coisa, eu mexi uma configuração, ninguém mais está sabendo. Todo mundo dentro do mesmo ambiente, isso é muito mais óbvio e ajuda muito nesse processo. Outra coisa muito importante é você conseguir separar o que são as causas do que são as consequências. Então nós estamos em busca da causa do problema. Então, por isso que é muito importante você coletar o máximo de informação possível para você tentar, na hora que você começar a receber os alertas ou as reclamações dos clientes, você ser capaz de achar. Então assim, se você bate o olho numa coisa, o nível de sinal baixou, mas por que ele baixou? Aí você tem que entender, o nível de sinal, nesse caso que eu expliquei da minha casa, o nível de sinal ter baixado foi uma consequência de uma má instalação da fibra dentro da roseta. Então isso que gerou todo esse transtorno lá para mim. Outro ponto muito importante, quando a gente for reverter alguma mudança na rede, faça isso com cautela. É óbvio que uma mudança muito grande, ela requer um planejamento, tanto de quais são os passos que vão ser executados para fazer aquela mudança, como quais são os passos que deverão ser feitos para, caso ela dê errado, fazer o rollback daquela mudança. Mas imagina que, por exemplo, teve uma mudança de madrugada, o técnico fez, achou que estava tudo certo, foi dormir, e aí você assumiu o plantão pela manhã e não estava tudo certo, vou desfazer tudo. Não. Antes de desfazer tudo, consulte a documentação do que foi feito, qual que era o planejamento e o que é o caminho mais fácil. Por isso que é tão importante achar o que mudou e a raiz do problema, que aí você vai saber o que é melhor eu fazer, eu atacar o problema ou eu desfazer todas as mudanças que foram feitas. Às vezes é impraticável, às vezes foi, eu instalei um equipamento novo, ranquei tudo, mudei de rack. Não tem como. A gente já fez isso de pegar lá no SP4, o Equinix SP4, a gente tinha todos os equipamentos da OpenX num rack e movemos todos eles para um cage, um espaço lá privado com 6 racks. Se a gente tivesse feito isso tudo numa madrugada, chegado lá, desligado o rack, colocar todos os equipamentos no carrinho, levado lá para o outro instalado, não tem jeito de eu pegar tudo e devolver para trás. Agora, como a gente fez isso de uma maneira gradual, a gente fez isso durante 9 meses, seria possível a gente desfazer qualquer uma das etapas da migração que a gente fez. Então, é muito importante nessas mudanças você pensar como você vai fazer.
E vocês já passaram por alguma situação disso, de uma pequena mudança causou uma grande repercussão, mesmo que não tenha sido imediatamente, demorou muito? Bom, nesse vídeo vocês devem ter visto que a gente trocou algumas coisas de lugar, que aconteceram algumas mudanças. Você chegou até o final desse vídeo, conseguiu perceber quantas mudanças a gente fez. Entre em contato com a gente no Instagram da OpenX que nós vamos mandar um brinde. Então, pessoal, se esse vídeo foi útil para vocês, compartilhe com quem você acha que pode aproveitar esse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se você tem mais alguma sugestão, quer que a gente explore mais algum tema sobre essa parte de como a gente faz para resolver problemas. Essa série ainda tem mais alguns vídeos pela frente. Então é isso. Obrigado e fiquem com Deus.